Vamos a mais um estudo do livro O Consolador. Este livro nos foi trazido pelo nosso irmão Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte, que trata das ciências fundamentais. E estamos atualmente estudando a física. Questão de número 18. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Vamos ver a resposta de Emmanuel. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário? Ilações mais altas no domínio do transcendente. Meus irmãos, o dia em que os cientistas se desvencilharem do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, do amor próprio, eles irão aceitar que acima da inteligência deles, acima de suas visões, que para eles são visões profundas e completas, mas não são. Muito acima dos conhecimentos deles, existe um conhecimento ou muitos conhecimentos infinitos a respeito do universo ou dos universos. Mas, por enquanto, os cientistas estão muito presos à visão unicamente da matéria. Vejam aqui que o cientista recorreu a um eixo imaginário. Quando a rotação do planeta foi detectada, descoberta, os cientistas imaginaram um eixo em que o planeta girava em torno de si mesmo. Mas são incapazes de admitir que, por trás dessas rotações, da translação do planeta, dos movimentos celestes, existe uma força para nós ainda oculta que coordena todos esses movimentos. E esta força, este poder, ele coordena tudo de forma perfeita, de forma correta e exata, e os universos se mantêm em equilíbrio. O dia em que o ser humano for mais humilde, ele vai reconhecer que existe um conhecimento que ultrapassa aos estreitos limites dos nossos 5 sentidos. E continua aqui Emmanuel na sua resposta. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento.
O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. A ciência humana, a física, os estudiosos, eles reconhecem que existe toda essa mecânica, existe todos esses movimentos, que o planeta não está parado e que a matéria também não está inerte. A matéria em si, ela vibra nas suas entranhas. Mas, infelizmente, admitir que haja uma inteligência por trás disso tudo, coordenando esse movimento, essa força, essa energia, ainda não conseguem ou não desejam admitir, falando mais corretamente. E aí Emmanuel faz duas indagações aqui. Quem gerou o movimento? Bom, se não fomos nós, se não sabemos quem gerou esse movimento, e esse movimento ele é perfeito, ele trabalha, ele atua de uma forma inteligente, mantendo o universo equilibrado, só pode ter vindo de um ser com uma inteligência suprema. E ele indaga aqui outra questão. Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? Só pode ser uma inteligência acima de tudo, acima de todos, suprema. E o único ser que tem esta inteligência suprema é Deus, que Jesus chamava de Paizinho, e que nós também podemos chamar de Paizinho. Só que Jesus, um espírito muito mais avançado do que nós, já conseguiu um alinhamento da sua mente à mente divina, quando ele afirma: eu e o Pai somos um. Ele quer dizer, minha mente está alinhada perfeitamente com a mente do Pai. E segue aqui a resposta de Emmanuel. A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Então a ciência, ela compreende a energia que provoca o movimento, a força que vem desta energia e, como resultado, a matéria, mas esta força, ela é cega. Essa energia, ela também é cega. Mas o porquê que a energia e a força, que são cegas, conseguem dar movimentos, dar resultados inteligentes? Esta é a questão. E aqui Emmanuel nos dá a resposta. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda coordenação e de todo o equilíbrio. Razão pela qual, nas suas questões mais íntimas,
a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Só na inteligência divina encontramos a origem de tudo. Toda a coordenação, toda a perfeição, toda a beleza, todo o equilíbrio que existe nos universos. Não tem como nós abrirmos mão ou prescindirmos da lógica da existência de Deus, desta inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. É um contrassenso. Mas vamos dar tempo para que nós, ainda crianças, muito crianças, espiritualmente falando, possamos ganhar um pouco mais de maturidade, de inteligência, de raciocínio lógico, para que possamos compreender, entender e ter a certeza da existência deste Deus amoroso e bom, que a tudo governa e está presente em todos os universos, está presente no íntimo de cada um de nós. E aqui uma outra questão apresentada a Emmanuel. As noções de física conhecidas pelos homens são definições reais ou definitivas? Esta é a pergunta. E aqui temos a resposta de Emmanuel. Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger. Porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Então, meus irmãos, nossas percepções estão ligadas ainda aos 5 sentidos físicos. E somente com esses sentidos físicos não teremos como compreender, entender toda esta lógica divina. Não teremos como admitir a existência de uma inteligência suprema. Mas nada como o tempo para nos mostrar as realidades que precisamos enxergar. E enquanto aguardamos, temos que trabalhar, buscar, pesquisar, estudar, se esforçar para ampliar o nosso campo de visão, o nosso campo de raciocínio e de compreensão, para chegarmos até o entendimento da lógica e da beleza das leis divinas. E continua aqui Emmanuel nessa resposta. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne,
as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. Meus irmãos, só com os 5 sentidos vai ser difícil essa percepção. Mas nada nos impede de, diante de toda esta beleza e perfeição que nós presenciamos, diante dos nossos olhos, com os nossos sentidos físicos, não há como nós descartarmos a existência de uma inteligência suprema que a tudo isso coordena. E aqui continua na resposta, Emmanuel. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento. Não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Olha como Deus é sábio, meus irmãos. Olha a sabedoria divina. Nós daríamos uma faca afiada para o nosso filho ficar brincando no berço? Não. Daremos ao nosso filho, ainda criança, ainda sem discernimento do que é bom ou ruim, do que é certo ou errado, nós não daríamos a eles ferramentas que poderiam gerar acidentes ou prejuízos. Então, Deus, quando nos deixou, quando na condição de encarnado, com a nossa percepção limitada aos 5 sentidos físicos, é porque não temos como utilizar as possibilidades que nós, espíritos imortais, temos, que são, assim, possibilidades muito além da nossa compreensão. É, por exemplo, Jesus. Jesus já não estava mais preso. Quando aqui reencarnou fisicamente, ele não ficou prisioneiro dos 5 sentidos físicos. Ele tinha percepções muito além das percepções que nós, espíritos ainda infantis, temos. Se Deus nos desse, de forma indevida, sem levar em consideração a nossa infantilidade espiritual, as possibilidades que o Cristo tinha, iríamos causar um enorme prejuízo ao nosso progresso e ao progresso daqueles que nos rodeiam. Então, a sabedoria divina delimitou as nossas possibilidades para o nosso bem. Agora, é claro
que um dia vamos atingir a capacidades que ainda nos faltam, mas só atingiremos com trabalho, com estudo, a busca pela verdade ou pelas verdades divinas, pelo esforço para combater as tendências e eliminar de nós os vícios e tendências nocivas. Então, somente desta forma nós iremos conseguir evoluir. E aí sim, quando nós formos evoluindo, gradativamente, Deus poderá, aí sim, nos oferecer ferramentas mais completas, corpos mais sutis, corpos menos sujeitos à dor, à doença, e com possibilidades de percepções muito acima da dos 5 sentidos físicos que hoje temos. O trabalho é longo, mas Jesus já nos deu a dica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Sigamos Jesus. Ele é o único caminho que temos para alcançarmos a nossa libertação. E assim, meus irmãos, fechamos mais um estudo deste fabuloso livro, O Consolador. Caso haja alguma dúvida, algum questionamento, alguma observação, eu peço que façam, que, infelizmente, eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito, e posso cometer erros. E se eu cometo erros, eu irei agradecer profundamente àqueles que me auxiliam, indicando as minhas falhas. Graças a Deus.